Quantas vezes você já viu a história de Jesus, a paixão de Cristo, seja em teatros, seja em músicas, seja no cinema? É sempre uma história que marca muito a gente, emociona muito, principalmente agora que estamos chegando no período de Páscoa. Nos chama muita atenção essa história de Jesus. E eu vi uma animação esses dias contando um pouco essa história, e eu queria compartilhar com vocês, fazer uma breve reflexão de uma animação. Ela se chama O Rei dos Reis e é a história de Jesus Cristo contada por Charles Dickens. Quem foi Charles Dickens? Já ouviu falar esse nome, não sabe quem é? Ele é lá da era vitoriana, 1800, início dos anos 1800. Ele escreveu Oliver Twist, Um Conto de Duas Cidades, Um Conto de Natal. Tem aquele filme famoso dele, O Fantasma de Scrooge, acho que é assim que fala, eu sou péssimo para falar palavras em inglês. E ele escreveu a história de Jesus Cristo, só que ele não quis lançar esse livro quando ele escreveu. Baseado nos evangelhos, com algumas reflexões pessoais dele, ele tinha escrito esse livro para os seus filhos, para contar a história de Jesus para os filhos. E só em 1940 que esse livro foi lançado, muitos anos depois, e agora virou uma animação que conta a história de Charles Dickens contando para o seu filho a história de Jesus. O filho dele era apaixonado pelas histórias de rei, o rei Arthur, da espada, da tábua redonda, e ele está brigado com o pai, e o pai, para recuperar o filho, começa a contar a história do maior de todos os reis, o Rei dos Reis. E aí surge uma animação muito bonita com a história, porque ao mesmo tempo que você vai acompanhando a história de Jesus, vai acompanhando aquelas reflexões que o próprio Charles Dickens deixou escrito, você vai olhando pelo olhar da criança, ele conhecendo a história de Jesus, ele ouvindo pela primeira vez toda a vida, desde o nascimento até a ressurreição de Jesus. É um filme bem emocionante, é um filme que vale a pena conferir, principalmente para as famílias cristãs com criança, para a criança ver pela primeira vez numa animação essa história de Jesus Cristo. Esse filme, O Rei dos Reis, ainda não está no cinema. Vai ser lançado um pré-lançamento, uma pré-estreia, nos dias 12 e 13 de abril. Já tem ingresso à venda, inclusive. E depois vai ser lançado oficialmente para o Brasil inteiro nos cinemas a partir do dia 17 de abril. E já fica aqui a dica para vocês. Você que já conhece, claro que já conhecemos a história de Jesus, já nos emocionamos tantas vezes, agora ver esse filme com um olhar de criança. E é interessante porque é um filme tão bem feito que ele conta com vários nomes importantes de pessoas dublando no original em inglês. Quem faz a mãe daquela criança, a esposa do Charles Dickens, é a Uma Thurman. Quem é Uma Thurman? Uma Thurman é aquela que fez o filme do Kill Bill. Aquela mulher, ela dubla a mãe da criança, a esposa do Charles Dickens. Só para você ter uma ideia ainda, quem está no elenco, Mark Hamill, o nosso eterno Luke Skywalker, ele faz a voz do Rei Herodes na animação. E Oscar Isaac, o Cavaleiro da Lua, famoso Oscar Isaac agora, ele faz a voz de Jesus no original em inglês. Eu assisti o filme em português, não vi essas vozes, mas também é um grande elenco, é uma grande preparação, é feito pelo Angel Studio, o filme, então é um filme muito bem feito, uma animação muito bem feita, com um elenco ótimo, e que fica aí a recomendação dessa animação, poder nos emocionar mais uma vez no cinema com a história de Jesus Cristo sendo visto pelo olhar de uma criança, acompanhando a vida de uma família, a família do Charles Dickens. Então, tá aí a minha recomendação para você acompanhar essa animação, O Rei dos Reis, dia 17 nos cinemas, dia 12 e 13, a pré-venda, o pré-lançamento, a pré-estreia também nos cinemas.